Bom, então aqui o título do material: Estados Unidos e a Era da Iniciativa Privada, os Magnatas da Indústria e o Self-Made Man. Então é a aula número 4 desse material. Aqui em conteúdos a gente tem holdings, trusts, a ideologia do Self-Made Man, darwinismo social, exploração da classe trabalhadora. Como objetivos, compreender o darwinismo social, analisar a ideologia do Self-Made Man e compreender as formas de exploração da classe trabalhadora. Foco no conteúdo. A biologia do social. Quando Charles Darwin publicou sua obra A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, em 1859, o impacto foi imenso para sua época, tanto nas ciências naturais como nas sociais. Inspirados pela teoria de Darwin, escritores procuraram explicar as mudanças na sociedade por meio dos mecanismos evolutivos, como a seleção natural. Dentre esses, destacou-se o economista britânico Herbert Spencer, que tentou estabelecer um paralelo entre a natureza e a sociedade, que é chamado de analogia orgânica. Essa abordagem ficou conhecida como darwinismo social. Spencer afirma que a lei do progresso orgânico é a lei de todo progresso. Para o autor, a definição mais ampla e completa de vida seria o ajuste contínuo das relações internas do corpo às relações externas do mundo. Esse ajustamento entre os seres vivos e o ambiente pode ser entendido como a compensação entre as funções orgânicas, as pressões exercidas pelo meio em busca de um estado de equilíbrio. Tal equilíbrio poderia ocorrer na forma de adaptação, quando organismos responderiam às circunstâncias do ambiente, disponibilidade de recurso, alimentação, clima, etc., modificando-se, e essas modificações, quando transmitidas hereditariamente, acumulariam-se, produzindo a evolução da linhagem, conferindo-lhe alguma ação vantajosa e facilitadora das atividades vitais. A isso Spencer chamou de sobrevivência do mais apto. O pensamento de Spencer baseava-se na ideia de evolução progressiva, referindo-se com isso à divisão fisiológica do trabalho e à diferenciação da sociedade. Ele considerava a divisão do trabalho e o progresso a mesma coisa, definindo o progresso como a transição de uma ação simples e geral para uma ação complexa e especializada. A evolução nos humanos, segundo Spencer, envolvia maior individualização e autoaperfeiçoamento. Assim como em outros organismos, quando uma pessoa nasce com uma característica especial que lhe dá uma vantagem social, adaptativa, ela pode destacar-se dos demais e transmitir essa característica aos seus descendentes. Entre os grupos humanos, essas mudanças acentuavam-se, sobretudo, no intelecto e na moral. A moralidade, para Spencer, nada mais era que uma adaptação das condições internas de um organismo às condições externas do ambiente. Por essa razão, Spencer valorizava o esforço e a não intervenção do Estado nas relações sociais por meio de políticas públicas. Na tese do darwinismo social, o sucesso individual seria alcançado por meio do trabalho intenso. Assim, são enaltecidos os ganhadores e se reconhecem os perdedores como desmerecedores do progresso social e fadados a desaparecer. Esse conceito se aproxima muito da noção de self-made man, homem que fez a si próprio, desenvolvida pelo abolicionista Frederick Douglass, em 1859. Ser desprovido de posses e livre de autoridade é o estado inicial para os self-made desenvolverem seu potencial sem qualquer tipo de ajuda. É pela própria coragem, determinação, disciplina e oportunismo que eles ascendem. Ironicamente, são libertos de limites e posses, em certo sentido empobrecidos, que eles podem adquirir poder e riqueza por conta própria. Assim, a desigualdade era uma fonte de aperfeiçoamento social. Diante do exposto, faremos a leitura de fontes primárias que versam sobre o contexto do darwinismo social. Os dois primeiros textos tratam de trechos de dois livros de Herbert Spencer, em que ele discorre sobre seu pensamento social, e o seguinte é de Frederick Douglass, no qual ele trata do conceito de self-made man. Com base na matéria a seguir, reflita sobre os questionamentos. Primeiro, diante da perspectiva do darwinismo social e do self-made man, o sofrimento teria funções adaptativa e evolutiva? Segundo, a mitigação desse sofrimento estaria interferindo em leis naturais da evolução? Terceiro, por que políticas públicas de combate à pobreza seriam condenadas? Na prática. Leia com atenção os textos a seguir. Os pobres merecedores estão entre aqueles que são tributados para apoiar os pobres indignos. Como, sob a antiga lei dos pobres, o trabalhador diligente e previdente tinha de pagar para que os imprestáveis e good for nothings não sofressem, até que frequentemente, sob esse fardo extra, ele desabou e se refugiou no asilo. Atualmente, o total das taxas cobradas nas grandes cidades atingiram um nível tal que não podem ser ultrapassadas sem infligir grandes dificuldades aos pequenos lojistas e artesãos. Assim, em todos os casos, a política é aquela que intensifica as dores daqueles que mais merecem piedade, para que as dores daqueles que menos merecem piedade possam ser mitigadas.
Homens que são tão solidários que podem, deliberadamente, tornar a luta pela existência mais difícil para os dignos, e infligir a ele e a seus filhos males artificiais, além dos males naturais que têm de suportar. Spencer, 1884. Na prática, políticas assistenciais, em vez de diminuir o sofrimento, acabam aumentando. Ela favorece a multiplicação daqueles que são os que pior se adaptam à existência e, por consequência, impede a multiplicação daqueles que melhor se ajustam à existência, deixando, assim, menos espaço para eles. Tende a encher o mundo com aqueles a quem a vida trará mais dor, e tende a manter fora dele aqueles a quem a vida trará mais prazer. Inflige a miséria positiva e impede a felicidade positiva. Spencer, 1851. Na prática, segundo Frederick Douglass, os self-made men são um tipo de masculinidade. Homens que se fizeram por si mesmos são os homens que, sob dificuldades peculiares e sem as ajudas comuns de circunstâncias favoráveis, atingiram conhecimento, utilidade, poder e posição e aprenderam de si mesmos os melhores usos aos quais a vida pode ser colocada neste mundo, e nos exercícios desses usos para construir um caráter digno. Eles são os homens que devem pouco ou nada ao nascimento, relacionamento, ambiente amigável, à riqueza herdada ou a meios de educação aprovados desde cedo, das profundezas da pobreza, como essas, muitas vezes vieram. Da fome, dos trapos e da miséria, eles vieram. Douglass, 1872. Bom, então esse material aqui está finalizado, tá? Está finalizada a exposição do material. Aqui o material cita como conteúdos holdings, trusts, né? A ideologia do self-made man e darwinismo social, né? Além da exploração da classe trabalhadora. Porém, holdings e trusts não são abordados no material, como vocês acompanharam aí na leitura. E pouco se fala também aí da questão da exploração da classe trabalhadora. Eu vou trabalhar esses 3 pontos que ficaram faltando com vocês no momento oportuno, tá? Mas, por enquanto, o material aí serviu para explicitar um pouco, né? Explicar um pouco da questão da ideologia do self-made man e do darwinismo social, principalmente as suas origens. Vejo vocês na próxima aula. Até breve.